Você já parou para pensar no que vai acontecer quando esta vida acabar? Não estou falando de religião, estou falando da realidade eterna. A Bíblia afirma que todos nós compareceremos diante do trono de Cristo. E nesse dia não haverá máscaras, nem desculpas, nem tempo extra. Haverá apenas você e Jesus. E Ele vai te olhar nos olhos e fazer 3 perguntas que definirão o seu destino para sempre. Não importa se você foi famoso ou esquecido, se frequentou uma igreja ou se viveu no anonimato. Naquele dia, a única coisa que contará será a verdade diante de Deus. E a grande pergunta é: você está preparado para responder? Porque esse dia virá, mais cedo ou mais tarde, e ninguém escapará. A primeira pergunta: o que você fez com o meu filho? No dia em que todos estiverem diante do trono, não será perguntado qual igreja você frequentou, quantos cultos você participou, nem quantos versículos você decorou. Jesus não estará interessado na sua filiação religiosa ou no nome da sua denominação. O que ele perguntará é algo infinitamente mais profundo, mais pessoal, mais decisivo. O que você fez com o meu filho? Essa será a pergunta que dividirá os homens para sempre. E não haverá como escapar dela. A resposta não estará na ponta da língua. Estará escrita nas atitudes, nos pensamentos, nas escolhas que você fez durante a sua vida. Porque Jesus Cristo não foi enviado ao mundo para ser um acessório da nossa espiritualidade. Ele foi enviado como o Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 3,16 nos lembra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não ofereceu uma ideia, uma religião ou um conceito. Ele ofereceu uma pessoa, seu próprio Filho, e a eternidade será definida por uma simples constatação: você creu. Mas não de maneira superficial, não apenas com os lábios, mas com a vida. Você entregou o coração, a mente, os dias, os sonhos, ou você ignorou o convite da cruz, tratou o sangue derramado como se fosse algo comum, descartável, sem valor? Há um momento na Bíblia que nos ensina muito sobre isso. Quando Jesus está pendurado na cruz, 2 homens estão crucificados ao lado dele. 2 ladrões, 2 pecadores, 2 homens igualmente condenados pela justiça dos homens. Ambos viram Jesus sangrar. Ambos o ouviram falar. Ambos estiveram próximos do Filho de Deus em seu momento mais doloroso. Mas apenas um respondeu àquela presença com fé. Lucas 23 nos conta que um dos ladrões zombava: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendeu, reconheceu sua culpa, confessou que merecia a morte. E então se voltou para Jesus com humildade e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, com voz de graça que atravessa séculos, respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que aquele homem fez com Jesus? Ele não teve tempo de se batizar, não frequentou nenhuma reunião, não conheceu doutrinas, mas fez o mais importante: reconheceu Jesus como Senhor, creu nele e entregou-se com fé genuína. Isso foi suficiente. Isso mudou seu destino eterno. Isso salvou sua alma. É sobre isso que será o juízo. O que você fez com o filho que foi dado por amor? Você o tratou como um personagem histórico, como um mestre moral, como um curandeiro para os momentos difíceis? Ou você o recebeu como Salvador, como dono da sua vida, como aquele que merece sua obediência, seu amor, sua confiança total? Há pessoas que se aproximam de Jesus apenas em momentos de desespero. Buscam milagres, provisões, respostas. Mas quando as águas se acalmam, voltam à vida antiga. Usam o nome de Jesus como um remédio de emergência, mas não como um estilo de vida.
e isso será exposto no dia do juízo. Outros até falam dele, frequentam cultos, têm aparência de piedade, mas vivem com o coração distante, mantêm áreas inteiras da vida fechadas à sua vontade. Nunca entregaram de fato o controle, nunca se renderam à cruz, nunca deixaram que o sangue do Cordeiro transformasse suas vontades. E então, no dia final, ouvirão a pergunta que corta a alma: o que você fez com o meu filho? E não haverá resposta aceitável se a cruz não tiver sido abraçada com fé e obediência. Essa é a pergunta que revela quem verdadeiramente creu. Porque quem crê, segue. Quem crê, obedece. Quem crê, ama. E quem ama Jesus, ama a sua palavra, guarda os seus mandamentos, renuncia ao pecado, luta contra a carne, vive pela fé. Essa pergunta revelará quem brincou com a graça e quem foi transformado por ela. Ela vai separar os que usaram o nome de Cristo como fachada dos que o proclamaram com a vida. É por isso que a resposta a essa pergunta precisa ser dada hoje, antes que o tempo se esgote. Porque quando os céus se abrirem e o trono for revelado, já não haverá mais como decidir. Tudo estará consumado. O mundo oferece muitas distrações. Muita gente está ocupada demais para pensar em Jesus. Tem tempo para tudo, menos para Ele. Mas quando a eternidade bater à porta, essas prioridades serão invertidas com dor. Você pode ganhar o mundo, mas se ignorar Jesus, perderá a alma. Pode ser aplaudido por todos, mas se rejeitar o Filho, será rejeitado pelo Pai. Pode ter construído impérios, mas se não tiver edificado a vida sobre a rocha, tudo ruirá diante da eternidade. Essa é a hora de refletir. O que eu de fato estou fazendo com o Filho de Deus? Estou me rendendo? Estou vivendo por Ele? Ou apenas fingindo que o conheço enquanto sigo meu próprio caminho? Não importa onde você esteve até hoje. Não importa quantas vezes caiu ou desviou. O que importa é o que você decide agora. Porque enquanto há fôlego, há chance. Enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento. Mas essa oportunidade não será eterna. O tempo da graça tem prazo. O convite da cruz tem urgência. E a pergunta já está ecoando no coração: o que você está fazendo com o meu filho? A eternidade será dividida com base nessa resposta. O céu será herdado pelos que entregaram a vida ao Cordeiro. O inferno será o destino dos que o rejeitaram, não com palavras apenas, mas com atitudes, com indiferença, com rebeldia silenciosa. Deus deu o melhor do céu para salvar você. O sangue foi derramado, o preço foi pago. A cruz foi erguida, o túmulo foi vencido. A porta está aberta, mas é você quem decide o que fazer com esse presente eterno. E um dia, diante do trono, essa pergunta não será feita em tom de acusação, mas de verdade. Com amor, sim, mas com justiça. E então, tudo dependerá do que você fez com Jesus enquanto ainda havia tempo. A segunda pergunta: o que você fez com o que eu te dei? Você recebeu algo de Deus. E isso não é uma suposição, é uma certeza. Cada ser humano foi confiado com algo. Não importa o tamanho, não importa o alcance, não importa o reconhecimento que venha com isso. A verdade é que Deus nunca coloca um ser humano neste mundo sem um propósito, sem uma missão, sem recursos espirituais ou naturais para cumpri-la. E no dia do juízo, Jesus perguntará diretamente: o que você fez com o que eu te dei? Essa pergunta não virá com tom acusatório, mas com o peso da verdade. Porque o que recebemos não nos foi dado para ser enterrado, escondido, negligenciado ou usado para a própria glória. Foi confiado para frutificar, para abençoar outros, para glorificar o reino. O Senhor não avalia segundo padrões humanos. Ele não perguntará quantos seguidores você teve, quanto reconhecimento acumulou ou quantos aplaudiram suas obras. Ele quer saber
se você foi fiel. A parábola dos talentos, registrada em Mateus 25, 14 e 30, não é uma história sobre investimentos. É uma convocação à responsabilidade espiritual. Um senhor confia talentos a 3 servos. Um recebe 5, outro 2, outro apenas 1. Ele se ausenta e, ao voltar, cobra o que foi feito com o que havia entregado. 2 servos multiplicam, um enterra, e a sentença que ecoa daquele encontro é clara. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas, ao que nada fez, a resposta foi cortante. Servo mau e negligente. Note, não foi chamado de perverso nem de rebelde, mas de negligente. Isso revela algo profundo. A omissão diante da responsabilidade é tão grave quanto a transgressão aberta. O céu não será lugar para justificativas do tipo: eu tive medo, eu não sabia falar bem, ninguém me apoiou. Deus não exige dos seus filhos perfeição, mas exige fidelidade. Quantas vezes Deus colocou algo em suas mãos? Tempo, saúde, conhecimento, influência, palavras, dinheiro, dons espirituais, e você desperdiçou? Quantas oportunidades de consolar alguém, de orar por alguém, de abençoar um necessitado, de falar de Cristo, foram ignoradas porque você achou que não era o momento, que era incômodo demais, ou porque preferiu o conforto do silêncio? O tempo que recebemos também é um talento. Cada dia que nasce é uma semente. E o que fazemos com ela dirá muito sobre quem somos diante do Senhor. Há pessoas que enterram anos de vida em frente a telas, em conversas vazias, em rotinas fúteis. E quando o Mestre retornar, e ele vai retornar, tudo isso será mostrado. O que foi frutífero será recompensado. O que foi estéril será julgado. E ainda há os dons que você recebeu. Há quem tenha recebido o dom de ensinar, de aconselhar, de evangelizar, de interceder, de liderar, de acolher, de servir com generosidade. Mas muitos, com medo ou apatia, enterraram seus dons no campo do depois. Não começaram, não arriscaram, não multiplicaram, não colocaram a serviço do reino. O dom ficou lá, guardado, enferrujando sob o solo da procrastinação. E quando o Senhor perguntar: o que você fez com o que eu te dei? Não será possível culpar as circunstâncias. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia é uma vida que não cumpriu o seu propósito. E é exatamente isso que Jesus irá julgar. O quanto você correspondeu à confiança que Ele depositou em você. O quanto você se levantou quando Deus te chamou, mesmo com medo. O quanto você usou o pouco que tinha com fidelidade, sabendo que o dono da obra era Ele. Mas essa mensagem também carrega esperança, porque se você ainda respira, ainda há tempo. O servo negligente da parábola não teve outra chance porque o tempo dele já havia se encerrado, mas o seu ainda não. A graça de Deus ainda está sobre você, e o Espírito Santo ainda sussurra: levanta-te, multiplica o que eu te dei, volta ao teu chamado, tira do baú aquilo que você enterrou. Não importa quanto tempo passou, nem o que deixaram de reconhecer em você. O que importa é o que você ainda pode fazer hoje, com humildade e temor. Há um mundo faminto de Deus lá fora, gente perdida, desesperada, aflita, e você carrega algo que pode abençoá-los. Às vezes, não é muito. Às vezes, é só uma palavra, uma oração, um gesto, mas Deus transforma o pouco nas mãos do servo fiel em um rio de provisão para muitos. Os 5 pães e 2 peixes de um menino anônimo alimentaram milhares porque foram entregues. O azeite da viúva encheu muitas vasilhas porque foi derramado com fé. O que você tem pode parecer pouco, mas nas mãos certas é milagre. Por isso, não enterre mais os seus talentos. Não despreze o que o céu confiou a você. Não diga que é tarde demais. Não olhe para os outros como se Deus tivesse sido mais generoso com eles. A fidelidade não está na quantidade, está na entrega.
está na disposição, está na coragem de obedecer, mesmo quando ninguém vê. E no dia do juízo, essa pergunta virá como uma lâmina espiritual. O que você fez com o que eu te dei? Que você não precise abaixar a cabeça, que suas mãos não estejam vazias, que seus dias não tenham sido enterrados em desculpas, que você tenha colhido frutos do seu chamado. E que com humildade, mas com alegria, possa ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Você não foi colocado neste mundo por acaso. Tudo o que Deus te deu, o corpo que você tem, a história que você viveu, os recursos que chegaram até você, os dons que fluem da sua alma, tudo isso carrega um propósito eterno. E é com isso que o Senhor virá cobrar. E Ele fará isso não porque quer castigar, mas porque Ele confiou. E Ele sempre espera a fidelidade daqueles a quem confia. O reino de Deus não é mantido por celebridades espirituais, mas por servos fiéis, que fazem no secreto, que trabalham mesmo sem aplausos, que dizem sim, mesmo quando ninguém mais quer ir. E talvez seja esse o chamado mais urgente para você agora: voltar à responsabilidade que um dia foi entregue nas suas mãos. Porque o tempo passa e o Senhor virá. E Ele virá com a pergunta que ecoará pela eternidade: o que você fez com o que eu te dei? A terceira pergunta: você amou como eu mandei? No dia em que todos os olhos estiverem fixos em Cristo, quando não houver mais disfarces, e o coração for completamente exposto diante da luz do juiz eterno, uma pergunta atravessará as camadas mais profundas da alma: você amou como eu mandei? E essa pergunta não se referirá a sentimentos passageiros, nem a gestos performáticos, mas à essência do que você carregou no coração e expressou com a vida. Não será sobre quantas vezes você sorriu para os outros, mas sobre quantas vezes você estendeu a mão quando ninguém mais quis tocar. Jesus não nos deixou apenas mandamentos sobre doutrina ou conduta moral. Ele deixou um novo mandamento, um que resume a lei e os profetas, um que revela quem verdadeiramente nasceu de novo. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. João 13:34. Não como o mundo ama, não como convém, não como sentimos vontade, mas como Ele nos amou, com entrega, com compaixão, com perdão, com sacrifício. E no dia do juízo, esse amor será pesado. Haverá quem diga: Senhor, eu fiz parte do ministério, eu cantei no coral, eu preguei em nome do Senhor, eu conhecia a Bíblia. Mas o amor não esteve presente, não houve espaço para misericórdia. O coração foi endurecido pelo orgulho, pela autoproteção, pela frieza. E diante do olhar de Jesus, essas obras perdem o brilho. Porque o serviço sem amor é como metal que soa e como o sino que retine, barulho sem essência, movimento sem vida. O amor que Cristo exige não é teórico, ele se expressa em atitudes práticas. Está presente quando você escolhe perdoar quem te feriu, quando decide ouvir alguém mesmo estando cansado, quando ajuda um irmão em necessidade sem esperar reconhecimento, quando prefere calar ao invés de ferir, quando se importa com os invisíveis, quando serve aos pequenos como se estivesse servindo ao próprio Senhor. Jesus nos contou a história do bom samaritano em Lucas 10, 25, 37. Um homem foi espancado por ladrões e deixado quase morto à beira da estrada. Um sacerdote passou, viu e seguiu adiante. Um levita fez o mesmo. Homens religiosos, conhecedores da lei, provavelmente zelosos nas palavras. Mas faltava-lhes o que não se ensina em púlpito: misericórdia verdadeira. Então veio o samaritano, alguém que na época era visto com desprezo. Mas ele parou, cuidou das feridas, usou seus próprios recursos e levou aquele homem à hospedaria. E Jesus perguntou: qual destes três te parece ter sido o próximo? Amar como Cristo mandou é agir quando seria mais fácil ignorar. É se colocar no lugar do outro. É ir além da conveniência. É cruzar fronteiras sociais, emocionais e espirituais
para alcançar alguém com graça. E é isso que será perguntado diante do trono. Você passou pelo ferido ou você parou? Você ajudou apenas os que te interessavam ou você enxergou o valor daquele que nada tinha a oferecer? Não são poucos os que passaram anos em igrejas, mas nunca se permitiram amar verdadeiramente. Guardaram mágoas, alimentaram ressentimentos, negaram perdão, feriram com palavras, excluíram com o silêncio, julgaram com o olhar. E todas essas atitudes serão pesadas na balança divina. Porque quem foi alcançado pelo amor de Cristo precisa espalhá-lo. O amor verdadeiro não é seletivo, não é condicionado, não é interesseiro. Ele se doa mesmo quando não é correspondido. Você amou o seu inimigo? Você orou por quem te perseguiu? Você respondeu com bênção quando foi ferido com maldição? Você se rebaixou para levantar alguém? Essas são as provas que o céu exigirá, e não serão avaliadas em palavras, mas em ações. O amor que apenas habita a mente é ilusão. O amor que muda o mundo é aquele que sangra pelos outros. Cristo lavou os pés dos discípulos, até os pés de Judas, o traidor. E isso nos ensina que o amor que Ele espera de nós não escolhe terreno limpo para se manifestar. Ele brilha justamente quando tudo é escuro, quando o outro não merece, quando há dor, rejeição e desprezo. É ali que o amor cristão se revela autêntico. O Espírito Santo confronta nesse momento a quem você ainda não perdoou, quem você tem evitado, quem você tratou com frieza, mesmo tendo a oportunidade de estender misericórdia. Que atitudes suas foram motivadas por orgulho, competição, vaidade? Amar como Jesus mandou não é uma sugestão, é uma ordem, é o sinal de que somos dele, e no juízo essa será uma das balanças mais precisas, a medida do seu amor, não baseado no que você sentiu, mas no que você escolheu viver. Porque haverá quem tenha feito grandes obras, mas o coração estava distante de Cristo. Serviu por obrigação, por imagem, por necessidade de afirmação. Mas o amor não estava lá. Não havia compaixão pelos perdidos, nem paciência com os fracos, nem bondade com os pequenos. E o céu não se impressiona com a aparência de santidade. Ele olha o coração que ama. Por isso, esse é um chamado urgente à transformação. Amar não é algo que brota da carne, é fruto do Espírito. E se o amor de Cristo não está sendo gerado em você, é hora de buscar o altar, de clamar por mudança, de se despir do velho homem e ser revestido da natureza de Jesus. A fé verdadeira sempre produzirá amor verdadeiro. Não há como ser discípulo de Cristo e viver com o coração endurecido. Não há como andar com Jesus e permanecer indiferente à dor alheia. O amor é a evidência, é o selo, é a linguagem do reino. E um dia, diante do juiz que amou até o fim, você ouvirá essa pergunta que atravessa todas as máscaras. Você amou como eu mandei? E nesse instante, não bastará dizer: mas eu senti algo bom pelas pessoas. A pergunta não será sobre sentimentos, será sobre ações. E tudo estará registrado. As vezes que você abraçou, as vezes que você desprezou, as vezes que você foi ponte, as vezes que você foi muro. É tempo de olhar para dentro. É tempo de clamar por um coração novo. Porque o amor que o céu espera de você não é o amor do mundo, mas o amor da cruz. O amor que perdoa 70 vezes 7. O amor que não se exalta. O amor que serve. O amor que morre para si mesmo todos os dias. Quando esse amor for encontrado em você, então, e só então, a resposta para essa pergunta será digna. Porque o verdadeiro cristão não será conhecido pela força do seu discurso, mas pela profundidade do seu amor. O momento da verdade. O livro será aberto. O momento chegará. O trono já estará diante dos olhos de todos. O Cordeiro glorificado em majestade e glória estará assentado. E então algo acontecerá que fará o tempo silenciar e a eternidade prender o fôlego.
Os livros serão abertos. Não é um simbolismo, não é uma linguagem poética. A palavra de Deus é clara e foram abertos os livros. Apocalipse 20, 12. E nesse instante não haverá mais o que esconder. Cada palavra não dita, cada pensamento guardado, cada motivação por trás das boas ações, cada intenção oculta, tudo estará ali, registrado com precisão e verdade. Os céus não erram, Deus não se esquece. O que você pensava que estava apagado, esquecido ou irrelevante, será lido diante do trono, não com condenação arbitrária, mas com justiça perfeita. O texto sagrado diz que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E não estamos falando apenas de ações exteriores, mas daquilo que ninguém viu, mas Deus sempre soube. Porque Deus não julga a aparência, Ele sonda o coração. Ele vê o que motiva. Ele conhece o porquê. Essa verdade deveria estremecer o mais religioso dos homens. Porque muitos vivem preocupados com a imagem que projetam, com o que as pessoas pensam, com os elogios que recebem por serem piedosos ou espirituais. Mas diante do trono, Deus não será impressionado por reputações humanas. Ele julgará com base no que está escrito no seu livro, e o livro dele não erra. Ananias e Safira sabiam disso. Eles estavam entre os primeiros cristãos. Viveram o início da igreja, a expansão do evangelho, o mover do Espírito, mas, mesmo assim, escolheram mentir ao Senhor. Em Atos capítulo 5, eles venderam uma propriedade e fingiram entregar todo o valor, quando na verdade haviam retido parte para si, tentando parecer mais generosos do que realmente eram. O problema não foi a quantia, foi a mentira, a falsidade, a tentativa de enganar não apenas os homens, mas o próprio Espírito de Deus. Pedro olhou para Ananias e disse: "Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo?" E a consequência foi imediata. Ananias caiu morto. Depois, o mesmo aconteceu com Safira. O juízo de Deus não foi adiado. Ele veio para mostrar à igreja que o que está escondido diante dos homens está exposto diante de Deus. E quando os livros forem abertos, será exatamente assim. Não haverá possibilidade de manipulação, justificativa ou disfarce. Mas esse não é um convite ao desespero. É um chamado ao temor, um alerta ao arrependimento. Porque os livros ainda estão sendo escritos. A pena ainda está em movimento. E você ainda pode, hoje, mudar o que será lido naquele dia. Enquanto o tempo da graça permanece, ainda há oportunidade de rever escolhas, de limpar o coração, de abandonar as máscaras, de viver com autenticidade diante de Deus. O que está sendo registrado hoje nas páginas eternas da sua vida? O que o céu está escrevendo sobre você? Como estão os seus dias aos olhos do Cordeiro? Porque o julgamento será baseado em verdade, não em intenção aparente. E cada ato será pesado, não pela sua estética, mas pela sua essência. Por isso, a palavra nos ensina a viver com temor, a remir o tempo, a caminhar em santidade, a buscar um coração puro, não porque estamos tentando alcançar salvação por obras, mas porque os salvos vivem em reverência diante do Deus que tudo vê. E então, no meio dessa cena de profunda justiça, algo acontece que muda tudo. Apocalipse 20 continua dizendo: "E outro livro foi aberto, o qual é o da vida." Aqui está a esperança que transforma o peso do juízo em glória eterna. Porque entre todos os livros que serão abertos, com registros de obras, de intenções, de escolhas, há um livro que é diferente. Um livro que contém nomes, não ações. Um livro que não registra o que foi feito, mas quem foi redimido.
O livro da vida não é um compilado de conquistas espirituais. Ele é a lista dos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, os que creram em Jesus, os que entregaram a vida, os que se renderam, os que nasceram de novo. É o livro da graça. E quem tem o nome ali registrado não será condenado, mas acolhido com amor eterno. A justiça perfeita de Deus não ignora as obras, mas ela encontra sua conclusão na graça, porque ninguém será salvo por merecimento, mas todos que estão em Cristo serão achados justos, e suas obras, mesmo imperfeitas, terão sido feitas em fé. Suas intenções, mesmo frágeis, terão sido entregues ao Senhor. Seus segredos terão sido confessados, lavados e apagados. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você não precisa temer a abertura dos livros se o seu nome estiver escrito no livro da vida. E a única forma de garantir isso não é com religião, nem com esforço, nem com méritos. É se rendendo ao Senhor Jesus, confiando na cruz e vivendo em santidade como expressão da fé verdadeira. Não há neutralidade nessa cena. Aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Isso não é metáfora, é realidade espiritual. O juízo final não terá espaço para desculpas. O tempo da decisão é agora. A eternidade está à porta. E o céu pergunta: você está pronto para quando o livro for aberto? Se sua vida terminasse hoje, o que estaria registrado? O que você teria deixado escrito nas páginas eternas da sua história? Mentiras, omissões, disfarces ou arrependimento, fé, entrega, obediência? Essa é a hora de voltar para o Senhor, de clamar por misericórdia, de alinhar o coração com o reino, porque o tempo da graça ainda pulsa, ainda há sangue no altar, ainda há perdão disponível. Mas quando os céus se abrirem e o trono for revelado, as páginas se fixarão para sempre, e o que estiver escrito será lido com autoridade. Que o Espírito Santo encontre em nós um coração quebrantado, que sejamos encontrados limpos, verdadeiros, comprometidos, que nossos nomes estejam gravados no livro que a eternidade reconhecerá como o selo dos filhos de Deus. Porque quando o livro for aberto, não será o quanto fizemos que nos salvará, mas se pertencemos de fato àquele que tudo fez por nós. Os que ouvirão: vinde, benditos de meu Pai. Naquele dia, quando tudo estiver consumado, e os céus e a terra tiverem silenciado diante do trono, a voz que rompeu o silêncio dos túmulos e acalmou as tempestades voltará a falar. Mas desta vez será com um tom de ternura indescritível, de aprovação eterna, de amor pleno e incontestável. E essas palavras serão ditas não a todos, mas àqueles que viveram com os olhos fixos nele, àqueles que amaram a verdade mais do que o conforto, àqueles que preferiram o caminho estreito, mesmo quando a multidão seguia pela estrada larga. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essas palavras serão como água fresca na alma dos que foram rejeitados, como bálsamo sobre os que choraram, como descanso sobre os que carregaram a cruz sem aplausos. Serão o som mais doce jamais ouvido, o selo eterno da promessa cumprida. A entrada no reino que não pode ser abalado, o lar definitivo da alma redimida. A Bíblia diz, em Mateus 25:34, que essas palavras serão ditas pelo próprio Rei, não por anjos, não por profetas, mas pelo próprio Cristo, o mesmo que foi crucificado, o mesmo que nos buscou quando estávamos perdidos, o mesmo que nos sustentou no deserto, que nos visitou nas madrugadas de dor, que nos ergueu quando pensávamos em desistir. É Ele quem dirá: vinde.
E esse vinde não será um chamado impessoal, será um chamado direto, íntimo, como o de um pai que espera pelos filhos, como o do noivo que aguarda sua noiva, como o do pastor que finalmente reúne suas ovelhas para nunca mais se separarem. Esse será o momento em que todas as lágrimas serão enxugadas, todo cansaço será esquecido e todo sofrimento encontrará seu fim. Aqueles que ouvirem essas palavras não serão os que viveram para si mesmos, nem os que buscaram reconhecimento terreno, mas os que renunciaram ao mundo para seguir o Mestre. Os que andaram na contramão da cultura, os que perdoaram quando era mais fácil odiar, os que permaneceram fiéis quando seria mais simples abandonar a fé. Eles ouvirão o chamado para entrar, não porque merecem, mas porque creram, perseveraram e foram lavados pelo sangue do Cordeiro. A herança mencionada ali não é algo construído pelos homens. É algo preparado por Deus antes da fundação do mundo. O reino não é improvisado. Ele foi arquitetado nos detalhes eternos da vontade divina. Cada espaço do céu carrega a marca do amor de Deus por seus filhos. E os que forem chamados a entrar não serão hóspedes temporários, serão herdeiros. Terão direito à presença perpétua do Pai. Paulo chamou isso de a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Essa coroa não é feita de ouro, mas de obediência. Não é dada aos que venceram os outros, mas aos que venceram a si mesmos, aos que guardaram a fé mesmo diante da perseguição, aos que disseram sim para Deus, quando tudo ao redor dizia não. É nesse momento que o servo fiel ouvirá aquilo que sempre desejou, a aprovação do seu Senhor. Não a fama diante dos homens, mas a aceitação do Rei Eterno. E esse será o verdadeiro galardão, ver a face de Cristo, não através da fé, mas com os olhos glorificados, não mais esperando, mas desfrutando, não mais clamando, mas adorando em plenitude. Haverá festa. A Bíblia fala das bodas do Cordeiro, uma celebração santa, onde o noivo se unirá de vez à noiva, a igreja lavada, purificada e adornada para ele. Não haverá mais separação, nem queda, nem tentação, nem dor. O pecado será apenas uma lembrança distante. A morte não terá mais domínio. A eternidade será habitada por aqueles que disseram sim ao chamado da graça e viveram como cidadãos do céu, enquanto ainda estavam na terra. É impossível imaginar com exatidão o que será esse momento. Nenhuma linguagem humana consegue descrever a beleza de ouvir essas palavras. Vinde, benditos de meu Pai, ser chamado de bendito por Deus, ser reconhecido por aquele que tudo sabe, ser convidado a entrar no reino, não como estranho, mas como filho, como herdeiro, como amado. E tudo isso mostrará de forma incontestável que vale a pena viver por Cristo, vale a pena negar a si mesmo, vale a pena abrir mão de prazeres passageiros, vale a pena ser incompreendido, criticado, excluído, porque a recompensa não é deste mundo. Ela vem das mãos do Rei, e quando Ele entrega, ninguém pode tirar. Você pode estar lutando agora, pode estar em um tempo de silêncio, de escuridão, de provação, mas continue, não desista. O reino já está preparado, a eternidade já foi escrita. A mesa já está posta, o céu está de pé, esperando pelo momento em que os fiéis entrarão. E naquele instante, todo o peso da jornada se transformará em glória. A fé, que foi seu escudo, será transformada em visão. A esperança que sustentou seus dias mais difíceis se tornará realidade. O amor que te moveu a servir te abraçará com força eterna. E Cristo, o Rei dos Reis, te chamará pelo nome, te colocará no lugar preparado e te dirá: vinde. Nada neste mundo pode se comparar a isso. Nenhuma riqueza, nenhum prazer, nenhum reconhecimento humano. O céu não será uma ideia, mas uma morada.
não será um sonho, mas um destino. E esse destino é certo para todos os que permanecerem fiéis até o fim. Não perfeitos, mas fiéis. Não orgulhosos, mas arrependidos. Não merecedores, mas dependentes da graça. A eternidade será doce para os que caminharam com Cristo, porque eles não serão apenas salvos da ira, mas herdeiros do reino. E essa promessa não é apenas bonita, ela é real. Ela é irrevogável para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, persevere, continue amando, continue crendo, continue obedecendo, porque no final, o que o mundo desprezou, Deus exaltará. O que o mundo esqueceu, Deus lembrará. E aqueles que foram fiéis no secreto serão honrados no trono. E quando essa voz soar, ela não será apenas ouvida com os ouvidos. Ela será sentida no espírito, no coração, em cada fibra da alma. Vinde, benditos de meu Pai. Essa será a canção dos justos, o início de um novo tempo, o abraço eterno de Deus sobre os que o amaram até o fim. O chamado final. Enquanto é hoje, responda a Jesus. Você já ouviu a verdade, já contemplou a justiça, já vislumbrou o reino. Agora não há mais o que adiar. É hoje. O chamado de Cristo não ecoa no vazio. Ele está falando com você agora. E essa voz que sussurra com amor e autoridade ao seu coração também será a voz que um dia perguntará diante do trono: o que você fez com o meu filho? O que você fez com o que eu te dei? Você amou como eu mandei. Não é uma teoria, não é uma metáfora. É a realidade da eternidade batendo à porta do seu presente. Você pode ter caminhado a vida inteira cercado de religião e ainda assim ter perdido o Cristo. Pode ter ocupado cargos, cantado hinos, frequentado cultos, mas jamais ter se rendido de verdade. E isso é o que o céu está confrontando neste exato momento. Não basta ouvir, é preciso responder. A Bíblia diz em Hebreus 3,15: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso significa que o tempo da decisão não é amanhã, nem depois, nem quando tudo estiver mais calmo. É hoje. Porque o amanhã não é garantido. O tempo da misericórdia tem limites, e a eternidade não espera por indecisos. Talvez você tenha sido ferido por homens, por líderes, por instituições. Talvez tenha criado muros para se proteger. Talvez ache que ainda tem tempo. Mas quem te chama hoje não é uma religião, não é um pastor, não é uma emoção, é Jesus. Ele é o único que pode te salvar, o único que conhece teu coração por inteiro, o único que estará naquele trono quando os livros forem abertos. Não se engane. O juízo final não será evitado por desculpas. Ninguém dirá: Senhor, eu não sabia. Porque agora você sabe. O Espírito Santo está te chamando para uma decisão de vida ou morte. Não há neutralidade diante da cruz. Ou você se rende, ou permanece em rebeldia. Ou você diz sim agora, ou ouvirá: apartai-vos de mim depois. Não se trata de medo, trata-se de verdade. Trata-se de amor, amor suficiente para te confrontar. Amor profundo o bastante para te alertar que a graça está aberta, mas não será eterna. Um dia ela será substituída por juízo, e a voz doce que hoje clama por você será a voz que pronunciará a sentença. Você está preparado para olhar nos olhos do Filho de Deus? Está pronto para que ele revele o que está no seu coração? Porque não será o que você disse, mas o que você viveu. Não será o que aparentava, mas o que cultivou no secreto. E nesse momento, tudo que importa é se você está em Cristo, verdadeiramente em Cristo. Arrependimento não é emoção, é decisão. É quebrar o orgulho, abandonar a justificativa, parar de fugir e dizer com a alma: Senhor, eu preciso de Ti, salva-me, perdoa-me, toma o controle da minha vida. Essa é a resposta que muda destinos. Esse é o passo que reescreve o final da sua história. Esse é o clamor que abre os céus e inscreve teu nome no livro da vida.
Jesus não está pedindo promessas, ele está pedindo entrega. Ele não exige perfeição, ele quer rendição. Ele já fez tudo por você. Morreu em seu lugar, carregou sua culpa, suportou o castigo que era seu. A cruz já foi erguida, o sangue já foi derramado, a porta já está aberta. O que falta agora é a sua resposta. Enquanto é hoje, você pode nascer de novo. Enquanto é hoje, você pode ser perdoado. Enquanto é hoje, você pode ser cheio do Espírito. Enquanto é hoje, você pode ter paz com Deus. Mas quando o tempo encerrar, nenhuma oração adiada será ouvida. Nenhuma decisão recusada será revertida. Nenhuma lágrima tardia será suficiente. Cristo está de braços abertos, não para te acusar, mas para te salvar. Não para te lembrar do teu passado, mas para escrever teu futuro. Ele está dizendo, vinde a mim. E quem vem nunca mais é o mesmo. Quem vem encontra descanso, quem vem encontra vida. Mas é preciso vir, é preciso dizer sim, é preciso responder. E se o Espírito Santo está te tocando agora, não resista. Não endureça, não empurre esse momento, não saia desse lugar sem se ajoelhar diante de Deus, mesmo que em espírito, mesmo que com lágrimas. Diga a Ele, Senhor, eu ouvi tua voz, eu me rendo, eu quero estar pronto para te encontrar. E se você já anda com Cristo, esse é o momento de renovar sua aliança, de limpar o altar, de buscar profundidade, de viver com os olhos no trono e o coração na eternidade. Porque ser crente de aparência não salvará ninguém. O céu será habitado pelos que vivem para agradar ao Pai, não aos homens. Enquanto é hoje, entregue tudo. Deixe os pesos, deixe as máscaras, deixe os vícios, deixe os pactos com o pecado. Saia das sombras, volte para a luz. O chamado é para agora. O reino está próximo, o rei está voltando. E quando ele vier, que ele te encontre de joelhos, com o coração queimando, com as mãos limpas e o espírito em paz. Feche os olhos da alma e ouça. Hoje, se ouvires a minha voz, é com essa voz que ele te chama agora. Senhor Deus, diante da tua palavra, nós nos curvamos. O nosso coração foi confrontado, e não queremos sair deste momento sem responder. Olha para aquele que está quebrantado. Olha para a alma que se sente perdida. Estende agora tua mão de graça. Perdoa, transforma, salva. Escreve, Senhor, os nomes no teu livro eterno. Recebe os que voltam para ti. Restaura os que estavam frios. Liberta os que estavam presos. Sopra vida sobre os que estavam morrendo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, não nos deixes sair como entramos. Que esse chamado fique gravado na alma, que essas palavras ecoem na consciência, que haja frutos de arrependimento, que corações sejam selados pelo teu Espírito e que no dia do teu juízo possamos ouvir com alegria a tua voz dizendo, vinde, benditos de meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe profundamente, que te guarde, que te firme no caminho da vida e que no dia em que tudo for revelado, você esteja entre os que brilharão como o sol no reino do Pai.